Sejam bem-vindos a mais um episódio do LucrandoCast. Hoje o nosso tema vai ser a mente que lucra. Estou aqui hoje, para falar sobre negócios. A gente vai conversar sobre o poder da mentoria e como ela pode transformar a forma de pensar, de liderar e de crescer do empresário. Nossa convidada de hoje é a Carol. Hello, Seja oi. bem-vinda, Carol. Obrigada. Mais conhecida como a rainha do porcelanato. Ela vai contar essa história pra gente daqui a pouquinho. E depois de construir uma trajetória de destaque no mercado, Carol, de porcelanato e de construção, ela passou a compartilhar a sua experiência por meio de mentoria, ajudando empresários a desenvolverem uma visão mais estratégica, que fortalecerem aí a sua liderança e conquistarem resultados consistentes. Carol, então, prazer recebê-la aqui. Hoje, gente, ela passou por maior perrengue pra estar aqui, tá? Ela vai contar um pouquinho dessa história. Existe uma frase que diz que o negócio cresce onde o empresário cresce, Eu já ouvi outras vertentes também, que o negócio cresce à medida que a mentalidade do empresário cresce, E isso leva a gente a falar um pouquinho agora sobre mentalidade, liderança, desenvolvimento. Então, queria entender, que tu contasse aí para os nossos telespectadores, A ideia do LucrandoCast é sempre trazer histórias que vai muito além do lucro financeiro, então contar um pouquinho da tua trajetória e como tu conseguiu esse título de rainha do porcelanato. Conta um pouquinho mais pra gente. Bom, primeiro, obrigada pelo convite, por estar aqui. Ela falou que é a mente que lucra, eu falei a mente que luta, porque hoje foi uma luta para chegar aqui. Uma chuva aqui hoje, no estado todo, saí de Florianópolis, então conseguimos chegar em Criciúma, mas foi luta. E vamos falar então da minha história, Rainha do Porcelanato hoje é uma marca registrada, então a Rainha do Porcelanato, a gente registrou essa marca e desenvolve produtos a partir dela. Com certeza foi uma construção, como tu mesmo mencionou, Como construir essa marca, como hoje eu consigo mentorar empresários, mas tudo numa jornada de crescimento muito pautada em alguns valores que para mim são inegociáveis, Hoje eu e meu pai somos sócios, então a negociar virou um grupo, na verdade é Grupo Rainha Prime. Hoje nós somos sócios nesse grupo, tem holding, tem construtora, tem rejunte, tem alguns produtos que a gente vende para construção civil e constrói também. Então, assim, foi tudo muito pautado em valores. Então, assim, o que tu falou agora, A empresa cresce quando a mentalidade do dono cresce. Eu acho que o limitante hoje para todas as empresas é o dono, é o fator limitante. Então, assim, o dono a mentalidade dele precisa expandir para que o negócio dele também vai expandir, para que as pessoas que estejam com ele vão expandir também. Então, porque hoje uma empresa, tu sabe quando uma empresa é próspera, quando os funcionários estão prosperando também. Se só tem uma pessoa próspera dentro da empresa, a empresa não é próspera. Então, a gente tem essa mentalidade hoje de crescimento e é isso também que eu tento passar para os meus mentorados. Nossa, que legal, Carol. E assim, importante tu falar assim, a gente tem valores, Hoje, os nossos pilares internos ali da Naves, do BPO, da mentoria, E agora outros negócios que a gente está adquirindo, é ter 3 pilares que são a base do nosso negócio, que é família, negócios e Deus, Quais são os pilares da Rainha do Porcelanato, Falando um pouquinho agora de mentalidade mesmo, porque assim, a gente entende, quando a gente fala de família, hoje o meu marido não trabalha comigo, ele tem um negócio dele, mas assim, muitas vezes tem muitos empreendedores que são empresas familiares, mas que não conseguem trabalhar bem em família, e aí tu falou assim, não, eu trabalho com meu pai. Quais são os pilares da Rainha, os valores que fortalecem isso, e saber trabalhar em família? Vamos algumas respostas por vez aqui, que são muitas coisas. Então, vamos lá. Eu e meu pai, eu iniciei, ele já tinha um negócio, já existia um negócio, eu não trouxe o negócio do zero, o negócio já caminhava, mas era diferente. Era menor, era mais restrito, era mais só da mentalidade dele do que ele conseguia abraçar. E aí, quando eu vim para começar como secretária, então eu iniciei em todos os processos da empresa, conhecendo todos os pormenores do processo. Então, eu iniciei como secretária, depois passei para vendedora, depois passei para gerente dos vendedores e depois eu me tornei sócia. Então, meu pai também por eu ser filha, já cheguei como sócia, eu cheguei como herdeira ou sucessora, eu tive que passar por todos os processos para entender, ir pra rua. Ele me colocou uma vez, eu nunca vou esquecer, isso é uma história muito legal,
que eu falei assim, a gente podia olhar para um outro mercado que a gente não tava… Eu não era sócia, na época, tava dentro do escritório. Falei, a gente podia olhar para um outro mercado que a gente não tá olhando. A gente vendia muito só pro varejo, mas a gente não vendia pro mercado da construção civil, pras construtoras. E a gente notou em Santa Catarina, o mercado começou a verticalizar, não era mais só horizontal. Falei, vamos olhar para esse outro mercado. Ele falou, vamos, você vai olhar. Eu falei assim, como assim? Eu nunca tinha ido na rua atender sozinha. Ele falou, não, ó, tá aqui, daí ele foi comigo. Eu lembro até hoje, ele foi na Mitsubishi, porque como a gente trabalha com porcelanato, trabalha com peças maiores e tal, ele foi na Mitsubishi, na época era uma TR4. Ele falou, ó, tá aqui o carro, esse é o carro, essa é a lista de construtoras que tem, tchau, boa sorte. Eu falei assim, como assim? Como assim, tchau, boa sorte? Eu nunca visitei, eu nunca atendi na rua. Não, você vai desbravar esse mercado, você vai criar esse mercado. E assim, no início foi muito duro, foi difícil, mas hoje eu agradeço, porque foi a partir daí que eu comecei a realmente ver o que era a rua. Porque, como eu falei, eu passei por todos os trabalhos, por todos os processos. Então, desde secretária, eu sabia qual era o trabalho da secretária. Desde vendedora, eu fui entender na rua como é que é um trabalho de vendedora. De gerente, eu fui entender como é um trabalho de gerente. Então, quando eu chego a CEO, que hoje eu sou a CEO do grupo todo, quando eu chego a CEO, eu trago todos os pilares muito bem desenhados, muito bem formados. Claro, os pilares de valores, mas os pilares da empresa também, o que sustenta toda a operação. O que sustenta tudo como processo, né? Porque hoje não adianta ter só o desejo. Tu tem que ter um processo estruturado. As pessoas não crescem sozinhas, né? Precisam não de cresce outras sozinha, pessoas. Exatamente. Então a gente precisa de pessoas, a gente precisa de processos. E aí, como CEO hoje, eu entendo isso porque eu passei por tudo isso. Eu estive na rua, eu estive na secretária, eu estive dentro de todos os processos. Então eu acho que… Aí tu me fala de família, como é trabalhar com família, quais são teus pilares. Eu acho que o primeiro pilar que meu pai trouxe foi realmente eu entender que a base era aquilo ali de eu fazer. Primeiro eu fazer para eu ter a base. Então ele me trouxe muita clareza. Lógico, nossos propósitos, nossos valores e pilares são Deus, família, mas a clareza e a transparência de hoje ele ter 35 anos de mercado e a gente não engana todo mundo o tempo todo. Então uma pessoa que tá há 35 anos no mercado, ela tem muita transparência, ela se manteve por 35 anos. Tem que ter credibilidade, né? Senão morre. Exatamente, ela tem credibilidade por 35 anos. Então, essa base, isso que ele me trouxe como pilar mesmo, ó, isso é transparência, isso é clareza, é assim que a gente faz, a gente é transparente. Foi um dos primeiros pilares que sustentou todo esse processo e poder fazer hoje um grupo, né? Uma hold, um grupo da Rainha Prime. Então, assim, Deus, família, transparência e constância. Constância, pra mim, é um dos pilares principais do meu trabalho. A constância de estar todo dia na rua, mesmo hoje sendo CEO, sou eu que atendo, sou eu que vendo. Hoje, até quem viu no meu Instagram, que acompanha lá, viu, passando perrengue com meu colaborador, com o William, a gente foi fazer uma assistência técnica. Eu não abro mão de entender, de continuar entendendo como é que funcionam os processos, entende? Eu não me vejo no alto de um pedestal ou de um trono, que falam da rainha, né? Ou de um trono, ou de um pedestal, só delegando. Eu gosto de botar a mão na massa e eu continuo fazendo isso. Tanto é que a gente constrói, eu vou lá na obra, eu subo lá, eu vejo o que tá acontecendo. Claro que tu tem que ter pessoas pra te auxiliar, porque se tu não tiver as pessoas que entendam do processo e te ajudem, tu também não vai formar um grupo, uma hold ou um negócio grande. Tu precisa das pessoas, mas tu entender do processo é fundamental, né? Eu tenho um amigo que ele tem padaria. E ele fala pra gente, ele fala assim, o mais difícil é tu não saber fazer o pão. Porque quando o padeiro falta, tu é obrigado a abrir a padaria, porque o teu cliente vai estar lá às 5h30, 6 horas da manhã. Então assim, tu precisa entender. E aquela frase me marcou muito. Ele entende, ele sabe, se o padeiro dele faltar, ele sabe fazer o pão. E assim, quando tu vivencia, tu acaba entendendo o porquê daquele processo, né? Porque, às vezes, a dificuldade que a gente, por exemplo, eu vejo de alguns mentorados, de alguns empresários, é que ele tem um olhar de cima, ele não tem um olhar da operação. Então, às vezes, ele não entende porque um processo não é feito de tal forma e é feito de outra forma. E até acha, às vezes, que é ineficiência ou algum problema. Mas não, né? Sempre tem um porquê das coisas. Claro que quanto mais o gestor, o CEO, o líder ir elevando a mentalidade e a perspectiva, automaticamente reflete nos colaboradores, porque tu puxa também eles, né? Claro, com certeza. Hoje, o exemplo arrasta, né? O exemplo arrasta. E aí, é importante ser exemplo, né? E tu acredita que o título de rainha do porcelanato veio da rua? Veio dessa vivência de visitar? O título da rainha Quando mudou essa chave de a Carol, que era lá, passou por todos os trabalhos, que vivenciou tudo, que o pai não deu a sucessão de mão beijada. Não. Me jogou, né? Na verdade, me jogou aos leões, né? Fez o contrário, né? Da onde que virou essa chave pra rainha do porcelanato?
Então, como eu falei, foi tudo uma construção, né? Então, eu fui pra rua, fui ser vendedora, depois fui ser gerente dos vendedores. Eu trabalhava, eu viajava com eles, entendia o processo. Aí, eu comecei, daí me deu, assim, um start, que a gente tinha uma representada. Eu vou abrir o coração aqui, né? É pra isso, né? É pra isso. Então Pra inspirar outras pessoas a virarem rainhas. A saber que tem perrengue. A saber que tem perrengue na vida de todo mundo e que todo mundo passa dificuldade. Então, assim, num dado momento, a gente estava super bem. Eu tava super bem com a marca, porque a gente representava porcelanatos e representava uma marca de metais sanitários. A gente foi representante de 24 anos de uma marca. E eu que gerenciava essa marca de metais sanitários no estado todo. Do dia pra noite, a empresa falou, a gente não quer mais você. E aquilo foi um choque muito grande, porque daí eu tinha os vendedores abaixo de mim, né? Eu gerenciava eles e eu tava muito estabilizada. Ganhava super bem, tava estabilizada. E foi um choque. Minha coluna travou, eu tive que ir pro hospital. E aí eu falei, cara, o que eu vou fazer da vida? Porque eu não vendia porcelanato na época, eu vendia metal. Isso nós estamos falando, eu tô falando de 24 anos de experiência, 23 que eu tenho no mercado, né? Aí eu falei assim, não, eu vou abrir uma loja de roupa. E meu pai sempre compra minhas ideias, isso é sensacional. É bom que ele apoia, né? Ele é um doce, ele é um amado, ele é um querido e ele sempre me apoia. Daí eu falei assim, pai, eu não quero mais. Meu sonho sempre foi ser blogueira em Paris. Nunca foi ser vendedora de porcelanato. Emily em Paris. Daí eu falei assim, pai, eu vou abrir uma loja de roupa. Dele, ai meu Deus, jura? Eu falei, eu vou pegar a rescisão e vou abrir uma loja de roupa, uma boutique. Fui pra São Paulo, escolhi nome. Fiz tudo aquilo que todo mundo adora fazer, que é a parte bonita do processo. Sim. Escolhe nome, era K Boutique, com dourado, coisa mais linda. Daí, abri a loja de roupa e falei, não quero mais isso, não é pra mim, não quero mais a rua. Ele falou, tudo bem, minha filha, vai com a tua loja, eu vou te dar o maior apoio. E ele seguiu. Aí, começou a loja de roupa com as suas dificuldades, porque daí começou a entrar e-commerce, daí começou a parte de marketing digital. Isso a gente eu tô falando pra ti, a loja de roupa eu abri em 2012. Tá. 2012 pra 2013. 14 anos atrás. 14 anos atrás. Aí começou essa parte de digital, de compra de e-commerce, brigas, Zara. Não era a rainha o que hoje a gente conhece nas redes sociais. Não Na época não tinha presença digital. Não tinha. Eu tinha presença digital na loja, fazia muito, tipo, Na época eu já fazia. Tá. Contratava blogueira, fazia Foi quando começou as blogueiras. Contratava blogueira, fazia provador, fazia evento na loja. Já tinha uma parte de digital, mas não era a rainha do porcelanato. Aí chegou uma menina e eu passando dificuldade, porque daí eu não tinha funcionária. Eu tava recém começando com meu marido, a gente foi morar juntos, ele me dava super apoio, ia comigo pra São Paulo, fazia compra da loja e tal. Aí não tinha funcionária, trabalhava de segunda a sábado até as 6 da tarde, era eu que limpava a loja, era eu que fazia compra, era eu que cuidava do estoque, era eu que vendia. Aí chegou uma menina um dia lá na loja, que eu fiz um evento, ela falou, cara, eu amei, o meu nome é Camila, com K, e eu quero a sua loja. Quanto você quer pela loja? Eu falei, meu Deus. Eu não podia demonstrar aquela felicidade interna. Eu tinha que fingir. Destino, é Deus. Eu tinha que fingir costume ou não, mas a loja nem tá à venda, quase mandando flores pra ela. A loja nem tá à venda, dela, não, mas eu quero, quanto que você quer? Eu falei, um preço, quero o dobro do que eu tinha investido. Ela falou, beleza, eu topo, fechado. Eu falei, fechado. Aí eu vendi a loja, ficou K Boutique, porque o dela era Camila, com K também. Ficou K Boutique, ela ficou super feliz. E eu voltei com meu pai. Pai, tem lugar pra mim? Tem, mas para vender porcelanato. E na região de Criciúma, Garopaba, no sul. Eu falei, puta que eu... Posso falar palavrão? Pode. Falei, puta que eu pariu. Eu vou vender porcelanato na terra da Eliane, da Portinari, da Ceusa. Eu falei, como eu vou fazer isso? Mas tudo bem, se é o que tem, eu vou encarar. Eu lembro na época eu comprei um Fox, que daí eu vendi a loja, comprei bolsa, gastei, torrei tudo, fiquei sem dinheiro. Comprei um Fox na época e falei, cara, enche de porcelanato atrás e vamos que vamos. E aí comecei a desbravar o mercado, comecei a vir pra cá, atender engenharia, atender o varejo. E nisso fui fazendo um trabalho paralelo na Casas d'Água, que hoje é nosso maior cliente, né? Que é uma grande home center, até tá abrindo agora aqui em Criciúma. É uma grande loja. E comecei a fazer um trabalho lá. E trilhar. E foram 8 anos até que eu consegui entrar. Aí, depois disso, na pandemia, pra tu ver como eu digo que é uma construção. De 0 a 100 em 3 segundos, só a Ferrari. A gente não consegue, a gente precisa construir. Aí, um belo dia, em 2019, 20 foi a pandemia, né? Sim. 2020 eu tinha fechado, porque daí a pandemia pra gente foi assim, surreal, foi maravilhoso. Tudo que todo mundo fala da pandemia pra gente foi ao contrário, na construção. Porque todo mundo foi para suas casas e quis reformar, porque não tinha o que fazer, todo mundo ficou em casa e daí todo mundo começou a reformar a casa, trocar piso.
E aí, pra gente, foi um dia, assim, um pedido. Eu tirei um pedido maravilhoso, surreal, gigantesco, o pedido que eu tirei na Casas d'Água. E eu fui pra dentro do estoque deles e tirei uma foto. Eu tenho até essa foto hoje, até que eu coloco nas minhas palestras. Tirei uma foto na frente do estoque e coloquei. Como eu subia muito em obra, eu coloquei Rainha da Laje, uma enquete. Garota da Laje ou Rainha do Porcelanato. E aí começaram a votar. E aquele nome foi pegando. Porque daí onde meu pai chegava, tu é o pai da rainha. Meu avô, tu é o avô da rainha. E no mercado aquele nome foi ecoando. E aí a gente registrou o nome e virou Rainha do Porcelanato. E aí eu troquei o Instagram, que era o Instagram da empresa. Troquei pra Rainha do Porcelanato e comecei a fazer muito conteúdo. Porque daí também com a pandemia a gente tinha que fazer o conteúdo chegar no vendedor de loja, no balconista. Então eu comecei a fazer vídeos, coisa que a gente não fazia, né? Comecei a fazer vídeos, conteúdo e colocar ali na rede como Rainha do Porcelanato. Mas olha quanta coisa eu passei. Teve uma construção, né? Eu quebrei, eu abri loja, eu travei a coluna, eu saí da minha zona de conforto pra poder virar a Rainha do Porcelanato. Então, assim, foi tudo construído. Claro que não, nos pilares que eu te falei, mas assim, Carol, foi construído como? Baixando a cabeça e trabalhando. Não tem outro jeito, não tem atalho. Eu acho engraçado que a gente ouve de muitas pessoas, assim, que são CLTs e às vezes querem empreender, que acham que empreender a gente trabalha menos, né? Que ilusão. Que doce ilusão, né? Que ilusão. Eu digo assim, eu trabalhava menos quando era CLT, porque daí saía do trabalho e acabou, tchau, ali acaba, acabou. Né? Quando tu é empreendedor, tu abre... Eu sempre brinco, eu só paro de trabalhar enquanto eu tô dormindo. E às vezes eu sonho com o trabalho. Isso, a gente nunca para, a cabeça nunca para. Enquanto eu tô acordada, eu tô trabalhando, né? E aí, né, Carol, toda essa construção, eu acho importante que tu falou, né, que a tua base foi a família, e muitas vezes eu ouvi tu falando assim, meu pai me apoiou, meu marido me apoiou, e como a família é importante nessa construção, né, da jornada. Muito. E aí, depois da Rainha do Porcelanato consolidada, o grupo, né? O grupo veio agora. Como é que surgiu a ideia de criar a tua mentoria? Então, a gente se conheceu, né? Eu e a Kati nos conhecemos num curso na formação de mentores, do Joel, do Caio e do Flávio. E até então, o que a gente nota? Nós notamos no mercado hoje muitas faculdades, bons cursos, mas as pessoas geralmente que saem vão empreender. Seja um advogado. Eu vejo pelo meu marido. Meu marido é dentista. Né? Ele só começou a realmente ter gestão quando ele virou síndico. Ele é síndico por 6 anos, ele é síndico profissional. E foi ali que ele teve encontro e trabalhou com gestão. Porque na faculdade de odonto, ninguém fala de gestão. Na faculdade de medicina, ninguém fala de gestão. Ninguém te ensina como é que vai ser. Ninguém fala de negócios, Ninguém fala de negócios. Todo mundo vai te dar a parte teórica do que fazer, na boca, mas ninguém vai falar como tu vai empreender. Ele fala o embasamento técnico da profissão e não como ser um empresário. Exatamente. E isso são em todos os cursos. É engenheiro, é advogado. Então, assim, a gente nota que esse braço educacional de todas as empresas tende a crescer. Tanto na sua, que você vai ensinar como fazer uma consultoria financeira, tanto na minha, como vendas. Porque ninguém teve essa matéria, né? Ninguém teve como estruturar uma empresa. E aí, fui por conta disso, embalar esse conhecimento todo de 23 anos de vendas mesmo, aplicado. Porque hoje em dia também a gente vê muito charlatão, né? Pega um livro, faz um curso de um final de semana e acha que pode ser mentor e faz funil e tá vendendo. Eu ia dizer, mentor de área de membros. Grava lá uns conteúdos e acha que é mentor de área de membros, né? Isso cansa. Eu noto também que as pessoas estão um pouco cansadas, tá? Porque todo mundo é mentor, todo mundo mentora, mas assim, tá, com que base? E eu não tô aqui colocando, né, o conhecimento das pessoas em xeque. Mas a gente tem que ter muito cuidado, porque hoje é muito fácil tu pegar e jogar no cloud e tu formar uma mentoria. Porque ela é puramente teórica. Tu grava um conteúdo, tu grava no Instagram. Dá zero acesso, zero personalização de atendimento. Exatamente. Tu não entrega conteúdo, tu só coloca ali na área de membros, como tu falou. E aí tu faz uma coisa bonita, porque hoje dá muito fácil, né? Tu fazer um Instagram bonito, uma coisa bonita, mas que não é real. E aí tu faz funil e faz tráfego e faz campanha. E aí pronto, eu sou mentor e vendo milhões. Eu costumo dizer assim, para às vezes, né, prospect, gente que a gente tá prospectando pra mentoria, às vezes confunde mentoria com curso online do Hotmart, né? Exatamente. Mentoria não é curso online do Hotmart. Mentoria é acesso, é personalização, é tu
ensinar a pessoa, às vezes, é pegar pela mão, né? É treinar, é desenvolver, é ouvir a dor. E aí as pessoas confundem muito mentoria com um curso gravado. Exatamente. Né? Hoje, todo mundo que às vezes acha que é mentor tem lá um monte de conteúdo gravado e disponibiliza os conteúdos. Isso não é da mentoria. Exatamente. Eu ontem até estava dando uma aula para minha turma de mentoria coletiva. Uma aula não, uma entrega, né? Porque daí uma falou assim, vamos parar de conversar, porque daí a gente tava estudando casos que tinham acontecido com elas, porque eu pedi o resultado de junho, como é que tinha sido. E cada uma trouxe o seu resultado. Aí uma delas falou assim, vamos parar de falar e vamos escutar a aula da Carol. Eu falei, gente, isso aqui não é uma aula. Isso aqui é uma troca. Então, eu tenho que entender como é que foi pra vocês junho, o que vocês fizeram, o que deixaram de fazer, o que precisa ser feito, pra gente poder, com a minha expertise, com o meu know-how, falar, vai por aqui, faz assim. Um olhar de fora é sempre um olhar de fora do negócio, né? Assim como eu vou olhar o teu, tu vai olhar o meu, a gente sempre vai ter troca. Porque a pessoa tá vendo de fora, sempre tem algo pra agregar. Então, assim, hoje em dia a gente tem que ter muito cuidado com essa confusão que se faz realmente do que tu falou de curso gravado online pra mentoria. E é isso que eu quero, na minha mentoria, é isso que eu faço essa distinção, né? Na verdade, virou um clube, é o K-Club. E no K-Club é acesso, é andar junto. Cara, é que nem a gente aconteceu. Vamos pra evento da Dolce & Gabbana, pega na mão, vamos junto, vamos. É isso aí. É troca, é partilhar, troca. Né? Network. Exatamente. É querer fazer o outro dar certo, né? Eu penso muito assim, eu tenho algumas clientes, tem uma cliente agora que acabou de abrir um salão de beleza aqui na cidade, e ela tá em busca de profissionais. Eu tô lá em outro lugar e eu me conectei com alguém, eu falei, tu conhece alguém, sabe? Porque eu realmente quero contribuir pro meu mentorado, eu quero ajudar de alguma forma. E se às vezes eu posso ajudar fazendo conexões para que ele tenha um bom profissional, por que eu não vou fazer, né? É muito sobre servir, né? É sobre servir. É sobre servir, eu sempre falo isso. Antes de a gente ser interesseiro, a gente vai ser interessante. Então, o que eu puder te ajudar, eu vou te ajudar. Com quem eu puder te conectar, eu vou te conectar. E é sobre servir. Eu acho que é o princípio de tudo da nossa jornada como mentor, é isso, né? Eu acho que tu falou uma coisa muito forte. Eu acho que quem não tá preparado para servir primeiro, quer ter primeiro para depois servir, ele não vai ser um bom mentor. Não. Porque tu ser um mentor é tu tá disposto a servir. Exatamente. É tu tá disposto a ajudar quem talvez não tenha nada em troca para te dar, ou que vá te dar alguma coisa muito, muitas vezes pouco significativa para tua troca, mas que tu vai realmente entregar para ele aquilo que talvez vai mudar a vida dele. Né? Exatamente. Trabalhar com negócios é isso, é querer mudar vidas, mudar pessoas. Trabalhar com pessoas, né? Eu gosto muito de pessoas. Eu sempre uso isso, é até uma camiseta que eles usam como colaboradores, que foi lá do início, já há muito tempo, desde a pandemia, que pessoas precisam de pessoas. Hoje, tu vende porcelanato, tu vende produto. Não, a gente compra todos esses produtos de pessoas. Então, assim, o que adianta eu vender o melhor porcelanato, mas eu ter a pior entrega como pessoa? Eu não vou me sustentar no mercado, não vai justificar tu comprar da Carol, entendeu? Ontem eu até gravei um stories falando assim, que eu tava um pouco com a bateria social esgotada para as redes sociais, mas é que eu entendia que era importante, porque as pessoas não se conectam com empresas. Tu pode ter a melhor empresa, mas se tu não tiver alguém lá por trás que eu vou me conectar, eu não vou comprar de ti. Exatamente. Então, as pessoas se conectam com pessoas. Exatamente. Ela vai se identificar, se ouvir a história da Carol, e a gente até estava falando sobre uma pessoa que eu conheci no evento da Dolce & Gabbana, lá que a Carol me apresentou, e eu falei assim, aparentemente eu tinha olhado para ela e eu não tinha me identificado diretamente com ela. Só que quando eu sentei do lado dela, na van, que a gente voltou de Curitiba para Joinville, e eu ouvi a história dela, eu falei, meu Deus, eu me peguei 3 dias depois pensando na cirurgia que ela disse que ia fazer de dente pra ver se ela tava bem. Isso, é o julgamento que a gente faz. Não adianta, a gente julga, não julga, todo mundo julga. Tu é julgado o tempo todo, pela aparência, pela roupa, pela comunicação. Mas tem pessoas que nós vamos nos conectar, como foi o caso teu com a Lu, né? Só que assim, é isso que eu também quero deixar muito claro. A minha mentoria pode não ser, e não é pra todos. Porque eu vou repelir as pessoas que não concordam comigo. A pessoa que não quer constância, a pessoa que não quer acordar, que não quer baixar a cabeça e trabalhar, ela não vai querer estar na minha mentoria. Então, eu posso tentar servir o máximo que eu quiser àquela pessoa. Mas ela tem que se conectar comigo de alguma forma, entendeu? Ela tem que querer estar na minha mentoria. A mesma coisa com a tua. Tem pessoas que a gente vai repelir e tá tudo certo. Não é pra todo mundo. Eu sempre digo que a gente pode desenvolver todas as pessoas. Só um tipo de pessoa que a gente não pode desenvolver. Aquela que não quer.
Porque tem muita gente que entra na mentoria achando que, não, vai mudar minha vida. Só que ela não quer mudar nada do que ela faz. Nada. Que não gera o resultado que ela deveria gerar, que não agrega aquilo que ela deveria agregar e que não muda. Então, assim, a gente no financeiro, né, como estrategista financeira, planejadora financeira, a gente vê muito isso. Às vezes a pessoa, eu quero formar um capital, eu quero investir, eu quero crescer, eu quero que a minha empresa prospere. Só que ela não está disposta a pagar o ônus para isso. Ela não está disposta a investir mais esforço no setor comercial, por exemplo, porque lá no financeiro a gente identifica muitas vezes que o problema é comercial, por mais que eu não tenha atuação no comercial das empresas. Mas eu consigo perceber isso, porque a gente faz análise financeira, tem um gargalo ali, né? DRE e tal. Então, assim, só que a pessoa diz que quer, mas ela não está disposta a fazer aquilo que precisa para se desenvolver, sabe? Para crescer, para prosperar. Então, assim, quem não está disposto a pagar o ônus não vai ganhar o bônus. Isso é um fato, né, Cat? Isso é em tudo da vida da gente. Eu até li um livro do Rick Chester, do Escolha o Seu Difícil. Tudo é difícil. É difícil tu ser pobre, é difícil tu ser rico, é difícil tu ser gordo, é difícil tu ser magro. Tudo é difícil. Mas aonde é o difícil que eu quero estar? Eu sei, Carol, o difícil onde eu quero estar. Eu quero ter várias coisas, eu quero ter trabalho, eu quero ter dificuldade, problema, porque eu acho que o problema é a base de tudo. Se tu não tiver problema pra resolver, tu não tem trabalho, entendeu? Então tu precisa do problema, o problema te ajuda a crescer. Mas aonde que é o teu difícil? E eu noto isso até no grupo de mentoradas mesmo, tá? Tu vê que tem pessoas que, pra mim tá confortável, eu não quero mais do que isso, eu quero só isso. E tá tudo certo, é a escolha da pessoa. Mas a pessoa tem que escolher o que é o difícil pra ela, né? Porque o difícil, tem o difícil no bom e tem o difícil no ruim. Então... É que é como tu falou, luta, tudo é difícil, não tem coisa tudo é luta. É difícil ter filho? É difícil não ter filho? É difícil também. Então tudo é difícil. É bem assim. E o que tu percebeu que faltava nos empresários para decidir criar esse acompanhamento? Então, assim, quando tu disse assim, a gente se conheceu lá na formação de mentores lá com o Joel, na empresa do Joel, mas o que tu fez dizer assim, olha, eu posso agregar nisso, é nisso que eu sou boa e é nisso que eu vou fazer a diferença na vida das pessoas? Porque eu sempre digo, mentoria... além do propósito de servir, é tu querer muito fazer a diferença na vida das pessoas, porque senão tu não encara essa, né? Eu acho que quando eu entro na vida de alguém é pra revolucionar a vida da pessoa, entendeu? Pra chacoalhar. Quando a gente tava lá na turma e a gente começa a fazer aqueles exercícios e tu começa a pensar, a tua cabeça sai explodindo, né? Tanto é que a gente ia jantar, a gente nem conseguiu. Verdade. As duas estavam acabadas, mortas, moídas. Aí, tu começa a pensar em várias coisas. Mas pra quem que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? E eu saí de lá, não, é pra todo mundo, é pra homem e pra mulher, é só pra... Daí eu decidi que realmente é um clube, tem esteira de produtos, tem 3 produtos e é só pra mulher. Por quê? Porque na vida dessa mulher que eu entrar, eu quero fazer a diferença na vida dela. Seja com acesso, seja onde ela vai estar, seja o modo como ela vai comunicar, seja a marca forte que ela vai construir. Mas eu quero ser a base, o pilar da revolução na vida dela. E foi isso que eu decidi, de ser a revolução na vida das mulheres. Olha, que legal. E o que a mentoria entrega além do conhecimento técnico? Então, a gente falou bastante de conhecimento de vendas, que a Carol tem 23 anos em vendas, aí desde o chão, a gente usa a expressão do chão de fábrica, né? Não é uma fábrica, literalmente, mas é chão de peão mesmo. Desde lá de baixo, né? Com todas as dificuldades. Mas o que tu acha que é a maior entrega? Assim, qual é o teu ROI, sabe? Aquela coisa que vai muito além do lucro financeiro, da revolução. O que tu... Na tua percepção, o que tu acha que é o teu ROI? Como conteúdo, é que nem a gente falou, como conteúdo, o conteúdo tá disponível em qualquer plataforma, em qualquer livro, em qualquer site, GPT hoje em dia, cloud, tudo isso, né? Então, como conteúdo, eu não posso dizer, o meu conteúdo é o melhor, eu embalei o meu conteúdo melhor. Cara, eu vou estar mentindo. Não é isso. O meu ROI é realmente essa revolução que eu te falei, na vida, quando a pessoa se espelha, ela olha, ela fala, cara, dá pra eu fazer. Eu tenho filho, mas eu não vou... É que... Sabe que me irrita um pouco mulher com mimimi? Isso me irrita. Então, assim, e tu é igual, né? A gente se conectou por causa disso, porque a gente não suporta mimimi. Vitimismo, né? Não mimimi, é comigo. Ai, porque hoje eu tô com não sei o quê, porque hoje eu tô... Não, entendeu? Então, quando eu chegar pra fazer a revolução na vida daquela mulher, e ela olhar e falar, não, eu quero
ser que nem a Carol. E eu não tô falando de ser que nem a Carol, né, na Igual, questão… aparência, não, eu tô estilo, falando da questão de atitude, né? A gente não tá falando de aparência, de nada disso. A gente tá falando de atitude. E quando aquela mulher olhar pra mim como inspiração e falar, não, dá pra eu fazer isso. Eu consigo chegar na minha meta. Eu preciso ter uma meta, sei lá, de trocar de casa, ou de trocar de carro, ou de fazer uma viagem com meus filhos, ou de dar um ensino melhor pros meus filhos. E a pessoa olhar pra mim e falar, cara, ela conseguiu. Porque assim, eu não tenho uma história triste pra contar. Eu não era pobre, miserável. Não, eu tenho uma história boa. Eu tive acesso, eu tive meu pai que já tinha uma empresa estruturada, meu avô que me ensinou muita coisa, que vende há 60 anos. Então assim, eu não tenho uma história triste. Mas eu fiz o melhor com o que já existia, entendeu? Eu transformei pra melhor o que já existia. Tu não se acomodou com aquele conforto. Isso, né? exatamente. Com aquele breve conforto. Exato. Então assim, quando a mulher olhar pra mim e eu causar essa revolução dentro dela, como marca, ela dizer, cara, eu posso… E eu vou te falar assim, ó, e eu tenho outras mentoras, eu tenho mentoras também, que eu me inspiro em outras pessoas, e eu nem consigo hoje fazer tudo pra inspirar uma pessoa como exercício, que nem a gente vê o Joel, tá lá todo dia, fazendo flexão. Eu ainda… 400 flexões. 1000 e poucas dia. flexões. Eu ainda não consigo fazer isso. Mas a minha inspiração, ela vai na questão da mudança de atitude da mulher, de falar assim, não, eu abri mão da minha carreira porque eu quis criar meu filho, mas agora eu vou me recolocar no mercado, eu vou mexer as cadeiras pra eu fazer o negócio acontecer. Exatamente. Então, eu acho que esse é o ROI que eu vou dar, além de acesso, como algumas mentoradas que eu coloquei no grupo que estão comigo, estão trabalhando comigo. Então, eu dar esse tipo de crescimento, é o que a gente falou de servir, né? Eu não precisava fazer isso por elas. Elas estão ali, elas pagaram, e eu falei, não, eu vou ajudar, essa aqui eu vou ajudar, essa aqui eu vou ajudar, elas estão trabalhando comigo, elas têm condições de crescer, é o servir também. Além de a mulher, eu ver nela que ela quer mudar, eu provocar essa revolução que eu te falei, e isso pra mim é ROI, é meu ROI, entendeu? Do que eu escolhi de ser mentora, isso é ROI pra mim, e eu vou dar um acesso pra ela e fazer ela andar comigo, então aonde eu tô indo, eu tô levando, eu levei lá na Dolce & Gabbana a outra, a Camila também, que é minha mentorada, então assim, é isso, entendeu? É a pessoa poder ver que tá comigo, e não tô falando de acesso, estar em lugares caros, com medo, não, estou falando de acesso que gera atitude. De mentalidade, né? Mentalidade, de acesso de elevação de nível, né? De nível de consciência. De elevação de ser humano, né? De elevação de ser humano. Tu sabe que hoje eu tava numa conversa com uma colaboradora minha e assim, ela olhou pra mim e disse, Kati, tá complicado pra mim, tô sobrecarregada e tal. A gente até tava com uma conversa desconfortável, só que ela olhou pra mim e ela disse assim, e eu admiro muito a tua força, porque se eu fosse tu, em muitos momentos eu tinha fraquejado, eu tinha dito que não ia dar certo, e eu vejo lá, tô com uma força dizendo, não, vai dar certo, vai acontecer, e ter a visão que vai além do hoje, né? Que a gente hoje, a gente cria o hoje pra gente colher o amanhã, né? A lei da semeadura, né? Que a gente tá plantando pra colher. A colheita é obrigatória, né? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E aí, assim, como eu, como tu, né, ouvindo a tua história agora, que são pessoas que vivenciaram um mercado para depois ter um negócio, né, que trabalhei, que fui gestora de multinacional, que, sabe, assim, e aí, às vezes, né, se defrontar com situações que existe os charlatões lá, os mentores, né, os fake mentores, não sei se dá existe uma canseira, né? essa expressão. E aí tu vê, assim, que são pessoas que são muito baseadas numa aula, numa teoria, que não tem essa parte de vivência, mentalidade, conexão, que eu acho que mentoria tá muito ligado a isso. Além da servidão, né, do servir, eu acho que é conexão. É mentalidade, tem que ter o pilar da mentalidade muito forte, porque o conteúdo básico de vendas, de funil de vendas, pode ter várias pessoas que sabem. Isso aí, acho em qualquer lugar, em qualquer livro. Mas a vivência da Carol, a mentalidade da Carol, as dificuldades que a Carol encontrou, e aí eu vou buscar o exemplo da Lu também, né, que na hora, assim, eu olhei, não me identifiquei imediatamente com ela, mas quando eu vi a história dela, eu falei, nossa, cara, que garra, que perseverança, que volta por cima, e que case de sucesso que ela é, né? Nossa Senhora. Então, como tu se identifica com a pessoa, né? E qual a história da pessoa. Então, eu acho que isso não substitui conteúdo nenhum, né, Carol? Não, com certeza. É isso que a gente fala. É ROI pra mim, porque eu fico… É que nem tu. Quando tu ouviu hoje que tu tinha essa força interna, é ROI pra ti. Né? Tu tá tendo ROI da tua vida. Porque assim, tu faz tudo e tu tem ali uma pessoa que tá numa conversa difícil, mas tá dizendo que tu tem muita força. A pessoa tá reconhecendo em ti o que tu tem. Né, a tua essência, porque tu também é uma mulher que carrega, tu tem filho, tu viaja doida, passa, vai, pega o carro, dirige, vai pra Campinas, vai pra isso, vai pra aquilo, não para, entendeu? Sim. E aí uma pessoa olhar pra ti e falar, não, eu tô num momento difícil, mas eu
tu tem muita força. Eu acho que isso é ROI pra gente, como mentora, ou como chefe, ou como CEO, como qualquer coisa, como pessoa. Entendeu? É a validação de que tudo que a gente faz tá indo pro caminho certo, né? Isso, exatamente. É dias de luta, né, que a gente tem, como foi hoje, no caso, como é que era? Mente que Mente que lucra. Mente que lucra, mente que luta. Tu vai fazer o próximo podcast, vai ser Mente que Luta, né? Vai ser o próximo quadro, Mente que Luta. Não, olha. Mas é assim, né? A minha filha que diz assim pra mim: mãe, pensa que a minha vida é um morango? A vida da gente não é um morango, né, gente? É muita luta, é muita perseverança, é aquele 1% melhor todos os dias e buscar evoluir, para que daí sim a gente se torne um mentor de sucesso, um empresário de sucesso, tenha um negócio próspero, faça outras pessoas prosperarem. Mas na hora, assim, o pessoal só vê o Instagram, né? Só vê a glória, né? já só vê. Recorte. Eu brinco dizendo assim, eu vou para São Paulo com bastante frequência, eu tô lá tendo acessos importantes, né? Só que a pessoa não vê quantas noites eu fico sem jantar, que eu fico com fome, dormir sozinha, ficar falando com os filhos via videochamada, né? A ausência da mãe dentro de casa. Então, assim, o pessoal só olha a glória e esquece da luta, né? Isso. E a luta é tão importante para construir a glória. E é esse o ônus que às vezes muita gente não quer pagar, né, Carol? Por isso que hoje eu mostrei eu pisando na poça, né? No meio do nada. Eu vi. Chegando arrumada pro podcast, mas tendo que pisar na poça pra fazer uma assistência. Porque aconteceu, a gente tinha que fazer aquilo ali. E quando tem que fazer. Porque a gente não faz só o que a gente quer. A gente faz o que precisa. E isso da luta e do bastidor, isso eu tava até num podcast lá no Jota, e foi uma coisa que eu ouvi, eu achei muito interessante. Porque assim, com tudo isso, com todo mundo chega, ai, que correria, ai, a minha vida tá difícil, ai, minha vida... Cara, a vida de ninguém tem mais problema que a de outro, todo mundo tem problema, a tua vida não é pior que a de ninguém, entendeu? Tu não tem que se vitimizar porque a tua vida é difícil, porque isso, cara, levanta e vai e faz. Todo mundo tem problema, eu tenho problema, tu tem problema. Independente da classe, independente das escolhas, todo mundo tem problema. Todo mundo tem dias difíceis, todo mundo tem dias mais fáceis. Mas aí a pessoa fica, ai, mas a minha vida é muito difícil. Cara, tua vida não é mais difícil que a de ninguém. E se colocar no lugar de vítima não resolve, né? Não resolve, vai lá e faz o que tu precisa fazer. Carol, e quais são as maiores transformações que você vê acontecer nos mentorados? Então, é muito recente, né? A gente tá formando agora, o evento de 30/7 é da formação dessa primeira turma, que foi a minha esteira de produtos, o primeiro produto é esse, Primeira Coroa. Tudo é ligado com a questão da rainha, né? Então, a primeira turma é a Primeira Coroa, vai ser a formação. Eu já noto nelas, e eu tenho provocado muito elas, tipo, elas fazem um post, eu vou lá, leio e mando feedback, muda isso aqui, porque a gente tá falando, quando na Primeira Coroa, a gente fala de uma construção de marca pessoal, porque tenho arquitetas, tem engenheira, tenho dona de loja de imóveis, tem a Lu, tem professora de inglês. Então, assim, é uma construção para elas começar a iniciar a jornada. Deixa eu fazer um parêntese. Tu fiscaliza cliente também no Instagram? Porque eu faço isso direto, tá? Não me julguem, eu fiscalizo. Eu uso mais o Instagram para fiscalizar cliente. Eu faço. E aí, final de semana eu tava meio de cama, daí eu fiquei analisando o Instagram delas, os posts, os conteúdos. Daí tinha uma lá que postou um post super bom e não botou legenda. Daí eu peguei na hora, tirei o print e mandei, como que tu me faz um post sem legenda? Ai, mas eu não sei o que escrever. Daí eu fui lá, montei uma legenda e mandei. Então, assim, ainda é muito difícil para falar de toda a transformação. Mas tu já nota elas fazendo um movimento diferente, com post, com elas dando a cara mais no Instagram. Mas eu ia dizer, presença digital, isso já é uma baita transformação. Porque eu vou dizer que é uma coisa que eu peco bastante ainda, tá? Até tava comentando com a Vitória, com a minha social media que tá aqui, que eu falei assim, grande parte do meu problema é que ainda não é natural pra mim gravar vídeos. Ainda eu me esforço pra fazer aquilo. Então, como é um esforço, muitas vezes eu tento procrastinar. E tu, agora eu vou te dar fazer uma pergunta. Vamos lá, se provocar aqui. Tu coloca na tua agenda? Eu tenho a Vitória coloca na minha agenda. Eu, particularmente, não coloco na minha agenda. Eu faço... Quando ela precisa que eu grave, eu gravo. Então, isso é uma coisa que a gente às vezes acha bobo, mas o ato de tu escrever e falar assim, amanhã eu vou gravar um story, ou gravar 2 stories, ou já delimita qual é o conteúdo do story que tu quer falar, e coloca lá na tua agenda, porque tudo que é compromisso escrito... Sai, né? Sai. A gente fala isso no planejamento. Então, assim, coloca na agenda o gravar o story. Porque às vezes a gente acha que é tão banal, a gente não coloca na agenda. E eu não fazia isso, agora eu faço até com as coisas do meu filho. Almoçar ou buscar na escola, coloco na agenda. Porque é um compromisso escrito,
entendeu? E eu vou te falar que eu comecei a falar nos stories de dezembro pra cá. Mas ontem tu tava bem falante, eu adorei. Ontem, né? Ontem tava tava. ótimo. De dezembro pra cá, porque assim, os meus stories era muito estático, era muito foto. Sim. E normalmente é foto dos outros, porque eu adoro foto de paisagem. Eu até brinco que eu vou pra São Paulo, eu lembro de tirar foto, em vez de eu tirar foto lá nos eventos onde eu tô, tá? Eu tiro foto do táxi, de uma árvore que eu gostei, de um prédio que eu achei lindo. Então, assim, ainda não é natural, né? Só que eu tô me provocando e tô ali. E aí eu fui no evento com a Fabi Carneiro, que tinha a Estelinha. E a Estelinha é super influência, ela canta na igreja com música, ela faz também, ela tem uma mentoria, acho que é de venda, se eu não me engano, a mentoria da Estelinha. E a Estelinha é muito ativa no Instagram, mas super ativa. E aí ela pegou e gravou um vídeo, peraí que tu vai gravar agora, pegou meu celular e disse, compromisso público, tu começa aí agora e tu vai aqui falar, e eu vou falar junto. E aí depois daquilo que eu comecei a fazer mais stories gravado, porque antes eu fazia zero, assim, eu achava que eu não tinha que expor meus problemas nas redes sociais, que eu só tinha que fazer stories quando tava tudo perfeito. Todas as crenças tuas, né? Da tua cabeça. Perfeccionismo, né? Todas as crenças. E o cabelo tinha que estar perfeito, o batom exato, a maquiagem bonita, que hoje não tô legal, que hoje não... E aí eu fui aos poucos desconstruindo isso e preciso melhorar muito ainda, né? Mas assim, eu vejo que isso, por exemplo, já é um ROI que tu tá dando pras tuas mentoradas, por exemplo. Se antes elas não tinham presença digital e agora elas já estão tendo, eu noto que elas já isso aí já é um ROI. Mas elas estão, claro, escalando, né, a medida, isso que eu falei, de 0 a 100, só a Ferrari. Então, assim, vai ser aos poucos, também tu não adianta tu só criticar, eu tenho que, acho que pode ir por aqui, pode ir por aqui. Mas é isso que eu falei, a gente fala de construção de marca e posicionamento, e é onde a pessoa, eu falo pra elas, critério de desempate quando tu é arquiteta. O teu cliente vai te escolher ou vai escolher? Porque hoje ele entra no Instagram de vários arquitetos para ver os projetos com quem ele se identifica, para ver o que já fez. Se tu não tem nenhum projeto, se tu não tem um vídeo no teu Instagram, se tu tem foto só lá da academia ou do teu cachorro, critério de desempate vai ser ele escolher quem tem resultado. Fato, entendeu? Isso é fato. Então, assim, tu precisa construir. Se tu tiver aparecendo no feed do teu cliente 7 vezes e o teu concorrente tiver uma, tu vai ganhar. Ele tá te vendo muito mais, ele vai lembrar muito mais de ti. Então, isso é uma coisa que eu levo comigo e todo dia, independente do dia da semana, tu vai ver story meu. Acho que tu já notou, né? Já. Eu faço story todos os dias. E assim, faz até se maquiando. Gente, eu acho que eu tenho que estar maquiada pra fazer stories, tá? Faz assim, com o pé na poça. Com a cara da bruxa queca chegando no salão. Essa cara da bruxa queca eu não vi ainda. Ontem eu postei até a foto de máscara no hospital no domingo, que eu tive uma crise de sinusite e eu fui no hospital e, assim, eu não tenho problema em aparecer do jeito que eu preciso aparecer. Isso eu já desconstruí. Antes eu só aparecia com filtro. Mas tá vendo como é uma jornada? É jornada, no início, né? eu só aparecia com filtro. Eu pego minhas fotos de antigamente, daí aquele filtro de gatinho, aquela boca, eu falo, meu Deus do céu, como é que eu aparecia desse jeito? Gente, eu tenho uma amiga que ela tem uma loja online e ela parece de pijama, às vezes, toda descabelada. Eu falei, meu Deus, eu não tenho coragem de aparecer toda arrumada e ela tá ali. E todo mundo curtindo, porque é a vida como ela é, né? É a vida como às vezes ela é. E aí é um pouco de desconstrução que eu faço um pouco na minha cabeça, que eu tô evoluindo nessa questão do marketing digital. Tenho acompanhado teus stories e acho que tá indo bem. Mas eu digo assim, as pessoas às vezes acham que tem que estar perfeitas, que era a minha percepção antes, que ela só vai se engajar comigo se eu tiver com o melhor cabelo, com a melhor maquiagem, com a melhor roupa, tudo alinhada. Se eu via um negocinho amassado fora do lugar, não, deletava, e sabe? E não, as pessoas querem ver a vida como ela é, né? Exatamente, porque todo mundo é de verdade, né? A gente tá cansada de ver estereótipo de gente que não é de verdade, pode ver. Tanto é que desconstruiu um pouco daquele lifestyle só de blogueira milionária, que só mostra a vida perfeita, porque ninguém consegue atingir, é inatingível. Fica muito. As pessoas ficam muito frustradas vendo algo muito fora da realidade, né? Tipo assim, pô, a vida dela é perfeita, como isso, entendeu? Eu nem quero mais assistir. A pessoa pensa assim. Não, e agora trazendo pra nossa realidade de empresária, mentora, a gente sabe que a vida não é um morango. Vou usar a expressão da Isis. A vida não é um morango. É muita luta, é dias de luta, né? Mentes de luta. Mente que luta. Mente que luta, não é de que lucra. E é isso, né, que tem um impacto direto nos mentorados. E aí as pessoas, a crença dela, não, mas eu preciso estar perfeita quando eu aparecer. A primeira coisa que eu falo para minhas mentoradas,
filma e posta. Sem te olhar. Não se olha, não se escuta, deixa no mudo. Filma e posta e corre. Deixa o celular e sai correndo, entendeu? Pra quem tem medo. E quem isso tem medo. funcionou bastante comigo, tá? Porque antes eu via 10, 15, 20 vezes. Depois que eu comecei a filmar e postar, eu melhorei bastante, assim. É, porque não adianta, a gente sempre vai achar algum defeito. Eu não gosto da minha voz também, ainda mais hoje que eu tô aqui afônica, que eu tô com crise de sinusite. Eu tô aqui, cheguei na luta aqui, sem uma maquiagem de salão, com o cabelo todo. Mas vamos lá, o podcast tem que gravar, entendeu? Do jeito que dá. Aí. E se hoje um empresário ainda tem dúvida sobre investir em uma mentoria, o que tu diria pra ele? Investe, porque mesmo nós que somos mentoras, nós também somos mentoradas de alguém. Todo mundo que precisa, todo mundo que senta para aprender pode ensinar. É o meu princípio básico. Então, assim, eu tenho muito que aprender, eu tenho que aprender com todo mundo. Tanto é que todas as conversas com todo mundo que eu me conecto, eu sempre aprendo alguma coisa. Eu nunca tô de mente fechada, entendeu? Eu sempre tô num lugar e eu sempre falo muito da intencionalidade. Eu sou intencional em tudo que eu faço, em tudo onde eu vou. E se eu sento pra aprender, eu preciso aprender. Tem sempre gente que sabe mais que a gente. Sempre vai existir gente que sabe mais que a gente. Ninguém é especialista em tudo, né? Não, ninguém sabe tudo. Sempre vai ter gente que sabe. Tanto é que o Joel mesmo fala isso, né? Ele é mentor, mas ele também tem mentores. E é importante, porque isso que a gente falou aqui antes, o olhar de fora, de alguém que tá de fora, sempre vai ter alguma coisa pra contribuir com a tua empresa. Se tu for lá hoje ver o grupo lá, o grupo Rainha Prime, tu vai falar, Carol, pode melhorar aqui, pode melhorar aqui. É a mesma coisa que eu for olhar a parte comercial da tua empresa. Então, assim, a gente tem que ter coração aberto, Mente ensinável. mente ensinável e coração aberto pra poder sentar, aprender, pra poder ensinar alguém também. Sempre tem gente na frente e sempre tem gente atrás. Eu acho que eu sempre digo isso, quem para de aprender fica obsoleto. Né? Quem para de crescer, quem para de estudar, acaba ficando pra trás. Vai vir alguém e te ultrapassar. Sempre. Porque o primeiro celular não era um iPhone. Né? A primeira máquina fotográfica não é a mais atual que tem, o notebook, o tablet. Exatamente. Então, assim, se a gente tem um negócio, não importa que tipo de negócio, por exemplo, agora a gente tá na era da IA, né? E assim, IA não é mais novidade, gente. Não. Se tu não tem IA, tu tá pra trás. Se tu não usa nada de IA, tu já tá em 1910. Mais ou menos. E aí, assim, ontem eu tava vendo uma mensagem, um post no Instagram que os chineses agora desenvolveram um robô humanoide do tamanho do humano, que é pra fazer companhia emocional pras pessoas, os idosos, quem mora sozinho. Gente, daqui a pouco a gente vai ter gente casando com o robô, sabe? Robô circulando na rua, indo no supermercado pra ti. Sendo auxiliar doméstico, sendo secretária no escritório. Os Jetsons, lembra quando na nossa época tinha os Jetsons? Lembro dos Jetsons. Olha que... Então, fui assim, buscar lá, agora falei a minha idade, né? Entregamos a idade. Mas assim, eu acho que as pessoas, às vezes, elas acham que elas estão num patamar e por ter chegado ali, ela não precisa mais de ninguém. Né? Eu acho que existe os dois viés, sabe, Kátia? Existe isso que tu falou, do patamar, a pessoa, eu não preciso mais, eu já sei tudo, nananã, e não sabe. E existe também aquela pessoa que quer desistir antes de tentar. Porque a minha profissão, a IA vai substituir. A IA não vai substituir a tua profissão não. Se tu for o melhor e se tu se aplicar, se tu fizer o que tem que ser feito, não vai te substituir, entendeu? Então existe a pessoa que acha que sabe tudo, e existe a pessoa desistente que joga a toalha antes de tentar até o último momento. Então esses não são os dois, nenhum desses dois pilares são meus ou são o que eu acredito, entende? E levar a perspectiva, ela te dá visão, né? Ela te traz ali e ajuda a desenvolver outras pessoas. Porque quanto mais tu vai crescendo, né? No sentido de mentalidade, de conexões de outras pessoas, automaticamente mais tu vai puxando. Tu nota que quando que as coisas começam a acontecer, mais coisas acontecem. Tanto é que tu vê, a agenda vai tomando uma proporção, porque as coisas vão acontecendo. A partir do... Eu falei isso ontem na minha mentoria, né? O algoritmo da vida. Da mesma forma que o Instagram tem algoritmo, a vida também tem. Então, tudo que a gente coloca com mais intenção no nosso algoritmo da vida, é o que a vida vai te devolver. Então, se tu coloca trabalho, se tu coloca intencionalidade, se tu coloca que tu precisa ter ROI, se tu coloca que tu precisa aprender, a vida vai te devolver isso. Se tu coloca fofoca, coisa ruim, a vida vai te devolver fofoca. Então, é a mesma coisa, a vida te mostra que nem o algoritmo do Instagram, ele vai te mostrar o que tu pesquisar mais, o que tu passar mais tempo na tela, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com o nosso algoritmo da vida, onde a gente tá botando a Gastando a energia, a nossa energia, E na sua visão, por que é tão importante que quem ensina
também continua sendo mentorado, né? A gente falou ali de, todo mentor tem um mentor, a gente tá falando sobre elevação de expectativas, tá aprendendo sempre. Mas como é isso pra Carol? O mundo muda muito rápido, né? O mundo muda a uma velocidade gigantesca. E a gente... Eu tenho muita FOMO, né? Fear of missing out, eu tenho demais. Se eu fico fora do Instagram ou do celular, eu já fico agoniada. Ou se eu fico sem ver notícia, eu vejo notícia todo dia. Eu tenho uns reportes que eu recebo da economia todo dia. Então, assim, é isso que a gente fala. Eu não consigo me sentir pra trás na questão de aprendizado. E em tudo que sai. Então, hoje eu tenho assistente no cloud, eu tenho assistente no GPT. Eu busco fazer as coisas no cloud, eu tô desenvolvendo agora um aplicativo. Eu faço tudo isso das 11 a 1 da manhã, tá? Que é a hora que Felipe dorme e é a hora que eu vou dormir. Das 11 a 1 é a hora que eu me dedico pra isso. Então, do clube, eu já fiz um aplicativo com área de membros, com tudo isso. Tudo que eu consegui, eu desenvolver, e depois eu passo para um especialista finalizar, Claro. mas eu tô aprendendo que existe aquilo, entende? Eu não tô ficando pra trás. Porque eu tô vendo que o mundo tá mudando muito rápido e a gente tem que acompanhar. Se a gente ensina, a gente tem que acompanhar no ensino, né? Que legal. Carol, muito obrigado, né, pela tua participação, pelo perrengão. A gente cancelou uma vez porque tava chovendo pra caramba. Ela veio com muito mais chuva agora, eu acho que hoje tá chovendo bem mais do que aquele dia. Não tenho certeza. Eu falei, até fiquei super preocupada, até gravei um story que eu acabei não postando. Que eu falei assim, meu Deus, gente, choveu tanto essa madrugada, choveu granizo, que eu fiquei preocupada com a minha mentorada que vai vir dirigindo. Gravou e não postou, peguei a frase agora, gravou. Viram, né, pessoal? Gravou e não postou, porque deve ter se julgado, porque ela não estava de certo aí sim, maravilhosa, nessa skin deusa que ela tem. Ela não tava na skin deusa, e aí ela gravou e não postou, viu? Não postei, que eu falei assim, meu Deus do céu, porque realmente foi muita chuva, né? Foi. Essa madrugada e o dia de hoje. Mas assim, quero agradecer, meu Deus. Eu que agradeço o convite, foi uma baita prazer. Conexão, né? Que a gente se conectou desde o início, né, Kátia? Desde o início lá na aula. Daí ela falou, eu sou do Sul. Eu falei, eu também, de Floripa. De Criciúma. E daí a gente começou a conversar. E assim, que engraçado, né? 2 pessoas de Santa Catarina vão se encontrar em Alphaville. Em Alphaville, do nada, num curso, sem nem saber quem era uma outra. E se conectar lá e que virou uma conexão que seja pra vida, né, Carol? Porque a gente se identificou, a gente conheceu agora as nossas histórias, um pouquinho mais das nossas histórias. E tenho certeza que cada vez uma vai contribuir mais na vida da outra, né? Transbordar. Com certeza, vamos transbordar. Tem a tua mentoria, que a gente tem que falar da tua mentoria também, porque elas se casam, né? As nossas... Se casa muito. É que falar de planejamento, né? Ele é muito importante para as empresas. E muitas vezes, as pessoas não estão preparadas para falar de planejamento, de financeiro, porque elas acham que o financeiro é o problema. Uhum. Mas, como a gente até comentou, muitas vezes o gargalo é no comercial. Às vezes o gargalo é na produção. Então, assim, eu me defronto muito com isso, né? Eu tenho uma mentorada de Campinas lá, que tem muitas vendas, só que a indústria não consegue entregar. O gargalo é produção. É produção. Eu tenho outros que têm a produção redonda e não tem vendas. Então, mas assim, é que financeiro assusta, né? Eu vou te falar que a tua área, cara, eu tiro o chapéu. Porque, assim, é uma área que assusta. Eu sou extremamente comercial. Eu faço acontecer. Mas se tu falar, Carol, como é que tá teu financeiro? Um caos. Sabe o que eu digo? Que todo mundo acha que o financeiro é o coração. Eu sempre digo que o coração é o comercial. O coração, o concordo. Financeiro, eu acredito que é o cérebro, é a mente. Exatamente. Que vai direcionando e analisando e trazendo qual é o gargalo. Mas tem que ser racional. E aí, quando tu é muito do comercial, que nem eu, tu é muito de vendas, tu olha pro financeiro, tu olha pra um DRE, pra mim aquilo ali é mandarim. Eu olho pra aquilo e não entendo nada. Às vezes eu falo com o cliente, eu falei, tô falando grego? Não. Porque senão tu fala que eu desmistifico o financeiro. Então, a tua parte é extremamente importante, essa questão, né, do planejamento, da mentoria, do planejamento financeiro, do BPO, de tudo isso que tu faz, porque é o que dá suporte. Não adianta a gente vender muito e tu não ter um financeiro ajustado, não adianta. Sabe que eu tava vendo a história ontem também da Lupo, né? Como tu falou, sempre tô estudando, eu também tô sempre estudando e vendo. E ouvindo a história da CEO da Lupo, que é neta do fundador da Lupo e tal. E eles estavam muito complicado, um monte de dívidas com fornecedores. E ela foi lá e deu a empresa para ser vendida, ela foi lá e revolucionou. E hoje a Lupo tá aí. Sim, foi até pro Paraguai agora, né? Com várias lojas no Brasil, fábrica no Paraguai. Tal, multinacional, com fábrica no Paraguai. Só que a empresa estava prestes a falir, ser vendida,
por problemas financeiros. O financeiro desestabiliza tudo, né? Desestabiliza. Mas, gente, Carol, agora eu queria que tu deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores, para os teus mentorados, para quem ouviu a história da Carol, que vai se inspirar e que vai revolucionar a sua vida, já que tu usou tanto essa palavra, né? Eu gosto de revolucionar. Que sirva essa mensagem de inspiração. O microfone é teu. Eu ouvi uma mensagem que eu acho, uma frase que ela é muito básica, mas que eu achei sensacional, que água morna não serve nem pra chá. Então não seja morno na sua vida, nas suas atitudes, em nada do que você decidir. Se você decidir, e é o que eu falei aqui, de revolução na sua vida pessoal, revolução você como marca, nas suas atitudes, nas suas escolhas diárias, o que você vai escolher, o que eu vou escolher pra mim, né? Como que eu vou fazer? Existe sempre um jeito, existe um caminho. Escolha pessoas que andem com você, que, né, tem pessoas que conhecem mais que a gente, escolha pessoas certas pra andar com você, pra caminhar junto, pra elevar teu padrão, a tua mentalidade, a tua consciência, isso em tudo que eu tô falando, né? Não só na questão espiritual, na questão de dinheiro, na questão de família, em tudo. Escolha pessoas sempre acima pra você andar junto e faça a revolução na sua vida. Não se conforme. Conformismo, pra mim, não existe essa palavra. Não existe zona de conforto. Eu tô sempre desconfortável onde eu tô, porque eu tô querendo sempre mais. E eu não tô falando aqui de ambição, de ganância, na verdade, ganância. Eu tô falando de ambição, de tu querer mais, de tu poder dar mais pra quem tá perto de ti, de tu poder viver o melhor. De tu viver sempre transbordando perto das pessoas que tu tá e dentro da tua vida. Então, assim, revolução sempre, não se conforme e constância. Ai, obrigada, Carol. Obrigada. Foi um prazer imenso te receber. Eu que agradeço ter vindo aqui. Que a gente tenha outros episódios para debater outros assuntos para O próximo é lá, que daí eu vou te entrevistar. Eu vou querer saber tudo da tua história. E trazer novas histórias aí das mentoradas. Vamos, isso aí vai crescer. Isso aí vai crescer. K-Club vai crescer. E aí, eu queria agradecer, então, a todos que estão nos acompanhando. Falar aí que foi muito maravilhoso esse podcast com a Carol. E tem muitos outros podcasts que ainda estão por vir. Então, fique acompanhando o próximo episódio do LucrandoCast. Beijo e bora atrás do Pix. É isso aí.